Muito bem, Lucas capítulo 2, vamos lá, verso 1. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Pai, nos dá graça no momento de comemorarmos o Natal, o nascimento de Jesus, de entendermos o que acontecia naqueles dias, que traga ensinos preciosos e poderosos e transformadores da nossa vida. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Feliz Natal, né, para todo mundo. É a oportunidade que eu tenho de dizer antes do Natal. Naqueles dias é sobre isso que eu queria conversar com vocês. O que são, eu falei semana passada, que tem filmes que marcam a nossa vida. A gente gostaria, às vezes, de voltar lá para assistir só aquela cena do filme. Mas pensa aí, que tem dias que foram marcantes na nossa vida. Pensa na sua história, algum dia marcante. Há dias marcantes no passado e dias que serão marcantes. Por exemplo, hoje, não, brincadeira, em França e Argentina, eu dei graças a Deus da Croácia ter ganho do Brasil. Foi uma bênção aquilo ali, nós somos livres de uma grande humilhação. Né? Um dia marcante, rapaz, que jogo bom de assistir. Só que tem gente que diz assim, para mim não foi exatamente muito marcante, porque eu estou nem aí para o jogo, eu não sou muito de jogo. Tá, tem gente que não gosta muito, está tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Mas que foi um dia histórico, nós nos lembraremos, não sei exatamente com saudade, mas nós nos lembraremos desse dia, um dia absolutamente marcante, onde é inescapável falar da final da Copa do Mundo desse ano e nos lembrarmos dos detalhes. Não é só uma mera entrega de troféu, tem muita coisa envolvida ali em jogo. Você tem aqui no livro de Lucas, exatamente o que ele fez foi trazer um registro coordenado de fatos marcantes. Ele diz assim, no início, né, houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, e agora a ele pareceu bem, depois de uma acurada investigação, ele era um médico, né, desde a sua origem, dá por escrito. O relatório que nós temos do Evangelho de Lucas e Atos, vinham juntos, é o fruto desse relatório. Então, ele tem na mesa um monte de coisas que aconteceram, que as pessoas falaram para Lucas, e agora ele vai registrar no papel a seleção destes atos mais importantes, atos marcantes. Na verdade, se a gente pensar não só nesses atos marcantes, você deve ter atos marcantes na sua vida, como eu também tenho na minha. Eu pensei em vários atos marcantes. Tem vários deles que marcaram indelevelmente a minha história, dias singulares, inesquecíveis, cercados de uma atmosfera absolutamente indisputável. Eu me lembro de um deles, foi no 3º ano lá do seminário. Por incrível que pareça, eu contei uma parte dessa história depois de toda a semana de provas. A última prova, que seria a prova de história. Olha aí. A prova de história, numa sexta-feira, não esqueço. Meu irmão me liga e diz, você vem para cá? Eu falei, vou, minha família não é cristã. Você vem para cá? Eu falei, vou. Eu falei, então pode vir que a mãe morreu. Eu falei, ok. Ela estava no hospital, chorava de maneira que meu irmão dizia que de longe se ouvia os gritos da minha mãe, por uma determinada enfermidade que ela tinha, e ele questionava ela, mãe, deixa eu chamar o Geraldo. E ela dizia, deixa porque ele está fazendo o que é certo. Minha mãe era espírita. O primeiro velório que eu fiz na minha vida foi o da minha mãe. Não era exatamente o que eu queria fazer. Me lembro, até onde eu me lembro, eu era bem mais apegado ao meu pai do que à minha mãe. Mas, por alguma razão,
as imagens do enterro do meu pai, a cada dia que passa, vão se esvaindo da minha mente, e as imagens do enterro da minha mãe, a cada dia que passa, elas não saem da minha mente. E eu sempre me perguntei, por que eu não deveria lembrar mais do enterro do meu pai do que o da minha mãe? Para mim foi um dia marcante. A minha formatura de teologia teve um gosto amargo, além daqueles que o Marconi sabe, porque eu não tive ninguém da minha família de sangue presente. Uma coisa tão marcante na vida como ser chamado para ser filho de Deus, entre tantas pessoas, é um privilégio enorme. Ser chamado para ser pastores dos filhos de Deus é um privilégio absolutamente singular. Eu já sabia disso, mas meus pais não podiam estar presentes, porque já tinham morrido. E meus irmãos não faziam exatamente a menor ideia do que eu estava fazendo lá. Então, para mim, teve um sabor marcante. Talvez a gente possa não só pensar em algo assim, dessa natureza, e você também deve ter suas histórias, mas tem dias que serão marcantes na nossa vida. Eu imaginei um dia de uma atmosfera singular, inesquecível, indisputável, a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo, nós nos encontraremos com Ele no ar, sem eu ter asas, sem eu virar Thor. Pensa que a gente vai voar. O dia que a gente conversou sobre isso, né, filha? A raiz será menor, e no âmago da sua sabedoria, eu disse, filha, nós vamos voar, encontrar com Deus nos ares. E ela, a primeira coisa que ela me perguntou, mas e se eu estiver tomando banho, o que eu faço? Eu falei, por isso que eu digo, não demora no banheiro. Será um dia absolutamente desejável por todo aquele que ama Jesus Cristo. Voar. Um dia em que, depois de tantas coisas ruins acontecendo, simultaneamente, ao começarem a suceder estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Para nós será um dia absolutamente marcante. Um dia em que Ele finalmente vencerá de maneira plena, com o sopro da sua boca, o homem da iniquidade, Moisés Silva do mal. Um dia em que finalmente descerá dos céus a Nova Jerusalém, nos quais nós ansiamos, e onde habita a justiça que vem do céu. A justiça que tantos nós aguardamos, ela vem dessa cidade que virá do céu. É absolutamente ansiado por todos nós. Tanto que a Bíblia chega ao ponto de dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque nós estamos fartos de injustiça. As injustiças marcam tão profundamente qualquer um de nós, que se elas se exacerbarem em determinado grau, lá em Deuteronômio diz que por não virmos alguém para nos salvarmos das maléficas ações dos seres humanos todos os dias, o homem endoideceria, enlouquecia. Parte da explicação que a Escritura dá para a existência da loucura é exatamente quando o mal cresce e nós não conseguimos encontrar um libertador existencial. Mas aquele dia nós seremos fartos de justiça e finalmente acabará a fartura de injustiça. O dia em que Deus vai enxugar do olho toda lágrima. Não é um dia em que todos nós almejamos, qualquer pessoa com um pouco de bom senso que ama Jesus Cristo, sabe que isso será um dia absolutamente marcante. Pois bem, na vinda de Jesus Cristo, toda vez que eu leio Lucas, capítulo 2, eu não consigo passar dessas primeiras palavras. Eu teria pelo menos 15 princípios para passar para vocês. Calma, eu não vou passar tudo hoje, fica tranquilo. Os próximos eu posso passar no Natal que vem. Você vem no Natal que vem que eu continuo passando, tá bom? Pode anotar aí. Mas tem bastante coisa. O que exatamente acontecia que Lucas registra naqueles dias?
A primeira coisa que o nascimento de Cristo, ele veio numa atmosfera naqueles dias, nos ensinar que corrupção institucional é absolutamente diferente de corrupção individual. Corrupção institucional é diferente de corrupção institucional. Olha o que é que diz no capítulo 1, verso 5. É a menção que faz a respeito do nascimento de João Batista. Nos dias de Herodes, diz o verso 5, rei da Judéia. No Natal que vem eu explico o rei da Judéia, tá? Mas nos dias de Herodes, isso é importante, rei da Judéia. No mesmo versículo, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. No mesmo versículo, Herodes, Zacarias e Isabel. Diz no verso 6, ambos eram justos diante de Deus. Como é que pode isso? Diz o texto que ambos viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Como é que isso é possível com a existência de Herodes? Eles não tinham filhos, Isabel era estéril, embora naquele momento eles já estavam avançados em dias. Eu não sei quanto é que isso dá avançados em dias. Eu não sei, 60 anos, 70 anos, eu não tenho ideia. Era muito tempo. Avançados em dias, na Bíblia, significa que eles já entraram em velhice. Não eram decrépitos, que seria uma velhice, mas já entraram na velhice. Eu nem vou falar a idade, senão vai dizer, está me chamando de velho. Eu sei lá, mas era uma idade em que a velhice tinha estabelecido. A pergunta que fica é como é que pode ser justo a ambos, marido e mulher, porque às vezes você vê a mãe justa e o marido injusto, ou às vezes você vê o marido justo e a esposa injusta, ambos justos, uma bênção de Deus, irrepreensivelmente em tudo, a despeito a serem avançados em dias. Muitos acham que chega em determinado momento em que finalmente agora nós nos aposentamos e podemos fazer o que nós bem entendemos na nossa vida, porque nós conquistamos o nosso direito de vivermos quase sem prestar contas para absolutamente ninguém. Bom, não era assim que Zacarias e Isabel viviam. A pergunta é por que juntos é estranho? E a resposta é porque quem conhece Herodes era mau, Herodes não era flor que se cheirava, não. Na Bíblia tem registro de homens bons e homens maus. Eu fui caçar alguns homens maus, tem vários deles, não precisa... até travei de tanto homem mau que tem na Bíblia, de reis maus, pessoas que ocupam um lugar de autoridade, e parei em 2 Crônicas, só ouça, mas diz assim, um camarada chamado Manassés, 12 anos de idade. Ele começa a reinar e, pasmem, ele reinou 55 anos em Jerusalém. 55 anos em Jerusalém. 55 anos em Jerusalém. Se é um cara piedoso, é uma bênção. Mas nós estamos falando de Manassés. Um homem mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que próprio Deus havia expulsado de suas possessões, de diante da presença de Israel. E o resultado é que Manassés faz errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que Deus havia destruído de diante dos filhos de Israel. Um camarada como Manassés, ruim, um camarada como Manassés, mau, um camarada como Manassés que era contra tudo aquilo que se chamava Deus, um camarada que ia para um caminho absolutamente oposto ao de Deus, e ele carregava consigo um monte de gente justamente por ele ocupar um papel institucional. Só que ele ocupou esse papel institucional 55 anos. Tem gente, com todo respeito, que independentemente da ideologia está preocupado com determinada pessoa que eventualmente ocupe de maneira inadequada
durante 4 anos, que é o nosso sistema presidencialista, a ponto de, por um acaso, não que nós não tenhamos que protestar, mas a maledicência ou a maldade eventual existente na vida dessas pessoas, ainda que seja real e verdadeira, é como se fosse possível que essa maldade institucional, durante 4 anos, fossem fortes o suficientes para evitar com que eu e você andássemos corretamente nos caminhos do Senhor. Isso não aconteceu com Zacarias e com Isabel. Não foram 4 anos de eles foram eleitos eventualmente e durante 4 anos ele reinou errado. 50, eu imagino 15 anos de maldade, não aguento mais esse cara, ninguém vai tirar. Não, ele vai ficar até morrer. Meu Deus do céu, nós vamos tem que aturar esse camarada, vai ter que aturar. O que aconteceu? Isso é tão real que teve gente que se desviou, teve gente que caiu fora. Teve gente que, de acordo com o texto lá do Antigo Testamento, Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Não significa que as pessoas que estão na liderança não possam fazer errar inconscientemente aqueles que são liderados. Aqui nós estamos falando de um erro consciente. Um erro intencional. Gente que propositadamente está tentando fazer com que as pessoas se afastem dos caminhos do Senhor. Durante 55 anos. E parcialmente ele conseguiu. Então, ter pessoas que são líderes institucionais, quando eles são contra Deus, isso sim pode ser uma pedra de tropeço àqueles que caminham na presença do Senhor. É óbvio que pode ser. Mas pode também não ser. Não precisa a conta fechar exatamente desse jeito. Herodes, conhecido como grande, não é Herodes o tetrarca, como o próprio Lucas registra, porque Herodes o tetrarca é o filho de Herodes o Grande. Na verdade, Herodes o Grande era déspota, com ímpetos de loucura. Por exemplo, mandou matar 3 filhos. Quem manda matar o filho, acho que a gente pode dizer que tem um ímpeto de loucura. Mandou matar pelo menos uma das suas 10 esposas. Sei lá se a esposa encheu a paciência dele, mas não era razão para isso, né? Não precisa matar também, né? Tá, não é para dizer que é para ficar com 10 esposas, tá bom? Eu só estou registrando aqui que o cara, na sua piração, foi lá e mandou matar filhos e esposa. Este Herodes, que mandou assassinar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, foi muito mais do que na época de Moisés, muito mais. Aqui é um paralelo da época de Moisés, uma perseguição quase que profética, onde o faraó manda matar todos aqueles que nasciam dos hebreus, e as hebreias não jogavam aos crocodilos, jacarés e sei lá mais quem. E Deus viu a piedade da vida daquelas mulheres cifrar e poar, e as fez constituir família, numa época em que o próprio faraó havia decretado a morte dos hebreus. Por que eu digo que é mais? Porque aqui, embora sejam só do sexo masculino, lá era todo mundo, aqui é de 2 anos para baixo. Só que você há de convir comigo que você acha mesmo que as pessoas, os guardas, iam lá pedir a certidão de nascimento para saber quem é que tinha 2 anos? Ah, meu amigo, você falsificou esse documento aí. Não, mas ele tem 3. Que tem 3? Nada, mete a faca nesse negócio aí, porque eu que não vou ter que ficar respondendo para Herodes lá, para ele encher minha paciência. Tem criança, chorou, mete a espada e pronto, um a mais, um a menos. Nem Herodes está preocupado. Pelo menos não é alguém para ocupar o meu lugar no reinado. Porque era essa a preocupação de Herodes. Manda matar todo mundo. E eles mataram certamente muito mais do que era a própria ordem louca do rei Herodes. Eu nem vou dizer, ele morreu de uma doença demente, uma doença dos rins. Veja, né? Para quem viu lá o problema dos rins, nas nossas entranhas, para quem meditou lá, e um problema na genitália. Nem vou falar o nome para você não procurar lá. É feio, tá? É bem feio. Fui olhar lá, o negócio bem esquisito, quase caiu fora o negócio do camarada lá, e a barriga e tudo, as tripas, foi um trem barra pesada. Então, esse foi Herodes. Então, agora, você sabendo que Herodes é assim, um rei mau, um rei que é ímpio, e está no pleno exercício da sua impiedade, mandando matar as crianças, não está nem aí, o que ele quer é garantir o próprio reinado, a ponto de quem manda matar os próprios filhos vai estar preocupado com o filho dos outros? Quem mata a própria esposa vai estar preocupado com a tristeza na família dos outros? Ele quer garantir o poder e o reinado, como muita gente faz. Agora sim, você volta para o texto e diz lá no capítulo 1, verso 5, nos dias de Herodes, entendeu? Como é que pode exercer a fé nos dias de Herodes?
Como é que pode ser crente nos dias de Herodes? Como é que pode vir o nascimento de Jesus, o Natal, nos dias de Herodes? Como é que a gente pode manter a piedade nos dias de Herodes? Como é que alguém pode manter a fé nos dias de Herodes? Como é que alguém pode ser esperançoso nos dias de Herodes? Como é que tamanha maldade, tamanha maledicência, e em um certo sentido, sendo absolutamente eficaz e efetiva nos seus propósitos, pode fazer com que ainda o povo de Deus acredite esperançosamente em alguma coisa nos dias de Herodes? Como é, eventualmente, a desculpa esfarrapada de um monte de gente, quando eventuais pessoas que, numa posição institucional que de fato tem poder na sua mão, e elas são eficazes na sua perseguição eventual, indistinta das pessoas que elas são, trazendo tristeza, angústia e eventuais problemas no nosso exercício, e isso que para mim é estranho, quando eu olho que nos dias de Herodes, um cara mau, um cara ímpio, manda matar a própria família, diz o texto que havia um camarada chamado Zacarias. O texto não aparece antes dizendo de Zacarias, aparece de repente, cai de paraquedas. Zacarias, a mulher dele, Isabel, ambos, agora sim, no verso 6, justos diante de Deus. Como é que pode alguém ser justo diante de Deus de tamanha maldade numa época como essa? Vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Como é que pode alguém servir a Deus fiel em todos os mandamentos de Deus, sendo que nós temos alguém como o rei Herodes, um rei da Judéia, efetivo no exercício da sua maldade? Por quê? Porque estas coisas não são absolutamente contraditórias. Porque, na verdade, quando a gente não quer fazer, não precisa nem de um rei como Herodes. Você vai se lembrar de um rei, segundo o coração de Deus, Davi, que não tinha nenhuma perseguição em relação ao povo de Deus, estava lá no palácio e o cara estava caindo sozinho. A gente não precisa de perseguição para cair, a gente precisa só da vontade para cair. Lá no Éden, irmão, não tinha nada, não tinha perseguição nenhuma, os caras caíram. Aí você vem para cima de Moá, dizer que é a circunstância de nosso tempo, que ela é a justificativa efetiva para dizer, talvez, pastor, vamos olhar com mais misericórdia para a minha casa, para o meu coração, para os meus filhos, porque, na verdade, a iminência do exercício da impiedade na nossa vida é por causa da circunstância alheia, é por causa da circunstância externa, é por causa das circunstâncias fora de nós, não é. Se nós fazemos é por causa da circunstância existente no nosso coração, porque nós somos caídos. Se não existisse Satanás, nós teríamos caído do mesmo jeito. Se não existisse Herodes, nós cairíamos do mesmo jeito. Se existisse Davi no nosso tempo, cairíamos do mesmo jeito. Me lembro até hoje da época aquele que era governador, não é Ratinho, como é que era? Aquele que era crente, presbiteriano, como é que era? Garotinho, perto de Ratinho, Garotinho, tudinho, né? Garotinho, um dia que Garotinho, eu me lembro lá, Garotinho vai assumir, velho, o crente vai assumir, nossa, vamos ficar mais crente ainda, vai nada, larga de se mentiroso. Para de se enganar, irmãos. Para de se enganar, porque agora Garotinho vai entrar, nós somos crentes, a garantia não saiu. Então, se ele entrasse, eu ia ser crente, agora ele não entrou, não vou ser crente. Entrou mal, se ele é mal, eu vou ser mal também. Então pula, quando os outros têm lá em determinado lugar, nas minhas andanças por aí, tem debaixo, num rio que passa, onde tem trânsito comercial, tem até nessa ponte um barco embaixo, lá em Saturno, um barco embaixo, que ele fica só esperando as pessoas pularem, de tanta gente que pula para se matar, para poder pegar, recolher os corpos e colocar no barquinho para não atrapalhar o tráfego comercial naquele lugar. Se a pessoa está pulando da ponte, pula também, irmão. Um camarada como esse, sem filhos, esterilidade naquele tempo não era a mesma coisa que esterilidade no nosso tempo. Esterilidade no nosso tempo já não é fácil. Eu lido com algumas pessoas nas minhas andanças por aí, quando eu estou viajando para Netuno, gente nova, gente que fica apirada, gente que a cabeça vai longe, viaja, decepcionada com Deus, afinal de contas a minha vida acabou, afinal de contas não tem mais sentido, afinal de contas eu pensei que eu ia ter, eu casei para ter uma família, mas se você é casado, você tem uma família, a sua família não depende de você ter filhos ou não, você e seu marido é a sua família, a sua esposa é a sua família. Não, mas se Deus não der o filho, parece que é a razão mais do que suficiente para a pessoa simplesmente não exercer uma vida piedosa como exercia a vida de Zacarias e Isabel.
que a despeito da sua idade, a despeito de serem avançados em dias, ainda assim eram pessoas piedosas. Velhice não deve ser uma razão forte o suficiente para a gente dar vazão à impiedade ainda existente no nosso coração. Nós temos que lutar com a maldade no nosso coração até o fim da nossa vida. É para eu parar de falar? Não, tudo certo, posso continuar? Beleza, então vamos lá. Entendeu? É que ele veio com violão ali e tal, etc. É para eu parar, vai cantar aqui, né, fazer alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Naqueles dias, quando eu olhei naqueles dias, eu falei, que dias eram esses do nascimento de Jesus Cristo? São dias que esfregam na nossa cara que, independente das circunstâncias e corrupções institucionais, elas não são fortes e nunca serão o suficientes para atrapalharem a santidade individual. Se a gente não é santo, o problema é nosso. Independentemente de quem está pisando na bola, que vai pagar. Você não se engane que a batata está assando de quem fizer errado. Tranquilo, eu não tenho problema com isso. Mas não jogue na corrupção social a desculpa para demonstrar a sua corrupção pessoal. Se você é corrupto pessoalmente, não tem nada a ver com a corrupção social. É porque a gente é assim. Então, naqueles dias, são dias de feliz seriedade. Feliz Natal, irmão. Seja sério, como Zacarias e Isabel eram. Só gente séria vai até a velhice. Só gente séria ora a Deus durante muitos anos. Só gente séria não tem resposta parcial das suas orações. Porque quando o anjo aparece e diz as suas orações foram ouvidas, até ele fica encasquetado, porque certamente, como eram avançados em dias, eles já tinham parado de orar pelos filhos já havia muito tempo. Eram orações que o fato de Deus dizer não agora não significa que as orações foram rejeitadas. Significa que Deus tem o plano dele de fazer, executar na nossa vida, e o plano de Deus, que ele não pede licença para cada um de nós, não deve jamais ser subsídio forte o suficiente que é para ser utilizado para impedir a nossa caminhada de sucesso em santidade, em piedade, em dizer aquilo que o texto diz de maneira absolutamente maravilhosa, quando ele fala irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Ainda que existam orações que nós não temos as respostas da parte de Deus, como era muito mais forte ter uma esterilidade naquele tempo do que no nosso tempo, a despeito de orações não respondidas da parte de Deus como nós gostaríamos, isso não foi impeditivo para que eles, avançados em dias, continuassem sendo irrepreensíveis em todos os mandamentos de Deus. Eita, está faltando não só naqueles dias do rei Herodes. Sabe por que é feliz seriedade? Porque naqueles dias não eram só dias de Herodes, eram também dias de Zacarias e Isabel. Eu sei que a gente se preocupa com problemas institucionais da nossa sociedade, mas chega um determinado ponto que eu não estou nem aí para elas, porque elas não vão me atrapalhar em nada de caminhar com Deus. A única questão é em que ponto isso vai chegar até mim. Mas quem quer servir a Deus, vai servir a Deus, mesmo que tenha para si um rei chamado de Herodes, o seu malvado favorito. Segunda coisa, naqueles dias, legal, né? Por isso que eu não consegui passar naqueles dias, entendeu? Eu não consigo nem dormir pensando nisso. Naqueles dias eram dias também de ministério angelical, é absolutamente diferente de ministério filial. Zacarias conversa piedoso com o anjo. Todo mundo que conversou com o anjo ficou com um pé atrás. Um pé atrás, não por causa do anjo, por causa de si, tá? Diz o texto que no verso 11 apareceu um anjo do Senhor, no verso 18 perguntou Zacarias ao anjo, no verso 19 o anjo responde, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado. Mano, era para ele cair de boca em terra lá e, meu Deus do céu, eu estou falando com o anjo mesmo, como é que é? Nem sei como é que é o anjo que aparece, mas eu sinto que a conversa ali não foi uma conversa, é conversa para pouco, é para ter medo. Vixe, Gabriel assistindo diante de Deus, conversando com eles. O ministério angelical é uma bênção de Deus. Só existem anjos caídos e não caídos. Os anjos caídos, como diz Judas, estão sendo reservados para ir para o quinto dos infernos no último dia. Beleza, eles que vão sozinhos, eu estou fora. Os anjos não caídos, eles estão a serviço nosso, a serviço do povo de Deus, desde os tempos de antanho.
Os anjos não caídos, eles, por exemplo, anunciaram a vinda do Messias, ajudaram a vida de Daniel, proclamaram o seu nascimento, se alegraram quando o novo rei nasceu, e eles aparecem insistentemente a tal ponto que eles são tão exemplos para nós, os anjos não caídos, e também os caídos, para que a gente não caia como eles caíram, né? Então, depende de como é que a gente vai seguir o exemplo de cada um deles, que eu já disse a vocês que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra, como a tua vontade é feita no céu, é porque no Salmo 103 há uma explicação de que a vontade de Deus é executada de maneira absolutamente perfeita no céu. Então, do mesmo jeito que os anjos no céu executam a vontade de Deus de maneira absolutamente perfeita, ainda que a vontade humana, por mais que ela cresça em piedade, e às vezes em determinados momentos da história ela cresce, ela se agiganta, ela parece que vai apagar a vela da piedade que existe ainda no meio da face da terra, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo fazer um autoquestionamento quando o Filho do Homem vier, por um acaso ele achará fé na terra, porque do jeito que vai não vai sobrar para ninguém. Aliás, vai sobrar para todo mundo, melhor dizendo. Ele até diz que a tribulação seria tão grande, mas tão grande, que se ela não fosse abreviada, até os crentes iam cair. Então, o bicho vai pegar em algum momento, mais do que está pegando. Tem gente que já está chiando do jeito que está. Calma, irmão, calma que o negócio ainda está... Pode vir quente que eu estou fervendo, como diz o outro. Fica tranquilo, por quê? Porque tem um anjo aqui do meu lado, irmão. E anjo, como é que é? Anjo da guarda? Não, tem anjo da guarda não, irmão. Às vezes o anjo lá, ele aparece e ele faz a vontade de Deus, não é minha. Ele não é meu servo, Jarbas, Gabriel, vai lá e pega. Não, não é assim não, irmão. Tipo um fila que eu tinha, né? Tipo um totó que você tem. Não é esse, o anjo faz a vontade de Deus. Ele serve diante de Deus. É só Deus é quem manda. Sabe aquele negócio que aparece nos filmes, naquele... tipo o segredo da joia perdida, qualquer coisa do gênero, que aparece aqueles bichos maus que estão lá, e aí o cara tenta falar alguma coisa e o bicho mau fica parado, assim, ele não fala nada. Ele só executa a ordem de quando vier da voz certa. Isso. Os anjos também, você pode ver que quando Jesus Cristo nasceu, o que aconteceu? Aparece uma milícia de anjos. Lembra disso? Uma enorme quantidade de anjos. O que eles fazem? Nada. Por quê? Porque o general que nasceu, o novo que nasceu, e o nosso general é Cristo, e isso não ofende ninguém, problema de quem está ofendido, porque ele continua se revelando, e é ele quem diz quem ele é, não nós que dizemos quem ele é. Então, ele se autodenomina dessa forma. Então, nesse alto general que agora nasceu, a milícia de anjos está lá só observando, fazendo o quê? Nada, esperando a ordem do novo general, porque o novo general é quem manda nessa milícia. Jesus diz isso quando ele vai ser crucificado, dizendo, se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos e acabava com a raça de todo mundo, mas eu não quero, então eu embainhei a espada do jeito que eu estou mandando os anjos embainhar a espada. Isso. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. E aí os anjos dizem, senhor, opa, o anjo vai fazer diferente? E aí o que acontece? E os anjos, quando esse novo general aparece, a primeira coisa que ele faz para ser tentado, ele é tentado pelo capetão, o diabo, o Satanás, o coisa ruim, né? aquele que tem o rabo, aquele que tem o tridente, o mauzão. Ele chega lá no deserto e esse novo general, apenas com uma palavra, diz, olha, é assim. Eles, não é assado, tá, vazou fora. Nem o capitão aguentou Jesus Cristo humilhado. Você imagina Jesus Cristo exaltado. Aí, quando ele sai, ele encontra quem? Uma legião de anjos, um novo general. Os anjos estão fazendo o quê? Nada. Mas ele encontra lá um endemoniado. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Muitos quantos? Mais ou menos 6.000 soldados era uma legião. Então, tinha aproximadamente 6.000 anjos. Era capeta para diabo ali naquele camarada ali. Não é à toa que ele tinha força sobressalente. 6.000 anjos, até eu, né, velho? Se só com Gabriel estou me garantindo, se a gente tiver Gabriel e um monte de gente aqui, vamos para a briga, mano. E aí, os 6.000 anjos, o que conseguem aquela legião fazer contra Jesus Cristo, o novo general? Nada. Pode ir embora. Ele diz, podemos ir para aquele monte de animais? Pode, vá embora. E eles foram. O capitão conseguiu? Não. A legião de anjos conseguiu? Não. Por quê? Porque nasceu o novo general. Diante do novo general, os anjos estão quietos. Porque quem manda é o nosso general. Então, os anjos, isso é explorado insistentemente pela Bíblia. Por exemplo, a Bíblia chega ao ponto de dizer esse argumento de que os anjos são poderosos, valorosos em poder, exemplos de obediência a cada um de nós, mas eles não são filhos. Eles são anjos. E eu me pergunto, por exemplo, os anjos que não são filho, a qual dos anjos disse, tu é meu filho, hoje te gerei? Apenas isso é dito do próprio Jesus Cristo. O eterno Filho gerado, aquele embrolho danado, né, nos catecismos de confissões, nos credos.
Jesus Cristo é eternamente gerado. Ele é filho. Os anjos não são filhos. Moisés é servo do jeito que Jesus Cristo é, mas Moisés é servo, Jesus Cristo é filho. E tem uma diferença grande. A tal ponto que uma diferença, por exemplo, é que, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos adorem ao primogênito. Mas a Bíblia não tem nenhum anjo sendo adorado por cada um de nós. Embora eles causem espanto, embora eles causem admiração, e muitos daqueles que se colocaram diante dos anjos, quando receberam uma revelação do anjo, caíram de boca no chão por respeito ao anjo. Se cai de boca no chão por respeito ao anjo, deveria fazer o quê quando está diante de Jesus Cristo, o Filho? É engraçado que eu vejo pessoas que falam, enchem a boca para falar, você não tem anjo da guarda? Não, eu tenho o próprio Filho, irmão, pode ficar tranquilo, o próprio Deus é que manda, é Ele que coordena a coisa. Se Ele quiser, Ele manda o anjo da guarda, senão Ele manda, Ele próprio, nós somos a menina dos olhos de Deus, Ele mesmo põe a mão, ai daquele que encosta na igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo põe a mão, é Ele quem dirige a vida da sua igreja, eu lá preciso de anjo da guarda, eu preciso do meu advogado, o nosso próprio advogado, que é o próprio Filho de Deus. Então, se anjo merece respeito, esse argumento, Hebreus diz que se nós deveríamos respeitar e respeitamos ao nosso Pai terreno, nós deveríamos ter muito mais respeito ao Pai dos Espíritos. Se nós respeitamos e merecem respeito os anjos, nós deveríamos ter muito mais respeito ao Filho. Então, naqueles dias em que o ministério angelical estava efervescente e absolutamente presente no nascimento de Jesus Cristo, os anjos são para demonstrar que eles não são filhos. Por quê? O ministério angelical é uma coisa, o ministério filial é outra. Se anjo merece o nosso respeito, Jesus Cristo merece muito mais. Então, a primeira coisa, corrupção institucional é diferente de corrupção pessoal. Segunda coisa, ministério angelical é diferente de ministério filial. Significa que a primeira, feliz seriedade, e a segunda, feliz respeitabilidade. Respeite Jesus Cristo. A Bíblia diz, se aqueles que receberam a palavra de Deus por intermédio de anjos negligenciaram e foram destruídos, o que acontecerá conosco se negligenciarmos tão grande salvação vinda do Filho e não dos anjos? Eu pergunto para você, quem é o Filho para você? Cuidado para você não estar respeitando mais quem tem menos dignidade de respeito. Eles devem ser respeitados, mas menos. Eu tenho muito carinho por Gabriel, Miguel, e quando que Deus mandar, pode mandar. Mas quando o Filho mandar, o Filho falou, quando o Filho fala, todo mundo obedece. Terceiro e último lugar, avisa as crianças lá, é que grandeza celestial é diferente de grandeza terrenal. Foi meio chavão, eu tentei sair dessa aqui, quem sabe no Natal, no ano que vem eu consigo sair, mas eu não vou pregar isso aqui no Natal, no ano que vem, eu vou pregar as outras 12 que está faltando, beleza? Mas essa aqui, grandeza celestial, é diferente de grandeza terrenal. Não consegui sair dela, mas é. Verso 15 do capítulo 1, dá uma olhada o que diz lá. João Batista, que nasceria, será grande diante do Senhor. Aí eu gostei, hein? Naqueles dias do nascimento de Jesus Cristo, haveria alguém que nasceria, que seria grande diante do Senhor. Irmão, esse deve ser o desejo e o anseio da vida de cada um de nós. Prepararmos os nossos filhos e a nossa geração para serem grandes diante de Deus. E dá para ser grande diante de Deus? Dá. Cumprido aqui os requisitos, dá sim. Para com esse negócio de moagem, de dizer que nós não somos ninguém, nananá. Eu sei que o próprio Jesus Cristo diz que o menor nascido de mulher é maior que João Batista, eu sei disso, mas ele não nega que João Batista é grande. A profecia que era dita a respeito de João Batista que era grande. Naqueles dias, era os dias que haveria de vir alguém grande. Isso. E a pergunta é, o que faz de João Batista alguém grande?
Há várias respostas possíveis. A primeira delas é que o mesmo texto diz que ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Já no ventre materno, já no ventre materno, e vou falar 49 vezes se for preciso, já no ventre materno as crianças podem ser cheias do Espírito Santo, porque Deus age independentemente das dificuldades e deficiências que nós temos. Eu não quero tirar a sua atenção, mas essa é uma das razões porque os filhos de Deus respeitam a vida depois de nascido e antes de nascido. Então não vem com essa conversa para cima de mim que vamos respeitar a vida depois de nascido e antes de nascido a gente faz o que quiser. Para cima de Moá, não. Respeita, porque se não tivesse João Batista dentro do ventre materno, cheio do Espírito Santo dentro do ventre materno, onde isso deveria trazer consolo àquelas pessoas dentro do ventre materno, onde na Judéia as pessoas do rei Herodes, que tinha aquele mauzão, aquele poderosão, se você olhar nos versos posteriores, diz que todas as pessoas que ouviram que haveria de vir alguém grande antes de Jesus Cristo dentro no ventre materno, cheio do Espírito Santo de Deus, temeram a Deus e eram consoladas por essas palavras. Respeitabilidade tem que começar onde Deus manda começar. É dentro do ventre materno. Mas eu nem quero gastar meu tempo com isso, vocês estão andando, né? Volta para cá, porque o meu assunto é, ele era grande porque ele era cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem nada a ver com personalidade forte. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O grande camarada manso que nós temos nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia apresenta no Antigo Testamento aquele que era mais manso de toda a terra, lá em Números capítulo 12, que a Bíblia diz que Moisés era o mais manso de toda a terra. Ser cheio do Espírito Santo de Deus tem nada a ver, personalidade forte tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não confunda, o camarada é intempestivo, o camarada bateu, valeu, o camarada é bocudo, o camarada não respeita ninguém, é um camarada precipitado nas suas palavras, olha lá, esse é quem intrépido. Isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque uma das coisas que a Bíblia diz a respeito do enchimento do Espírito Santo de Deus chama-se domínio próprio. Chama-se longanimidade, chama-se bondade, chama-se fidelidade. Isso, todas essas coisas devem existir nessas pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Então, alguém que é grande diante de Deus, certamente é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ser grande? Procure ser cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, então, já que não tem nada a ver personalidade forte com ser cheio do Espírito Santo de Deus, também ele não era só, mas diz a Bíblia, esse verso, lê lá, verso 17, irá adiante, capítulo 1, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Eu gostei disso aí, hein? João Batista viria não só no poder de Elias, mas no espírito de Elias. Pergunta, o que era o espírito de Elias? João Batista é Elias? Não, ele não é Elias, literalmente, e sim, ele é Elias figuradamente. Significa que o mesmo espírito que havia em Elias para questionar as coisas de seu tempo, era o mesmo espírito que haveria de existir em João Batista, que seria cheio do Espírito Santo. A pergunta é, o que exatamente Elias fez de diferente? Olha só, cuidado com os nomes que as pessoas dão às outras pessoas, porque depende de quem fala. Acabe, lembra coisa boa? É igual a ler Herodes. Falar de Acabe e falar de Herodes é igual. Falar de Acabe e falar de Manassés é igual. Falar de Acabe e falar de Joás é igual. Falar de Acabe e falar de gente má é igual. Acabe, já estou terminando, fica tranquilo aí, vai dar um desespero aqui, Terceira Guerra Mundial, fica tranquilo aí. Acabe diz a respeito de Elias: você é o perturbador de Israel. A vinda de Acabe é um elogio. E ele diz assim, não, eu não tenho perturbado Israel, mas eu perturbo a tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Elias, que era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa ungida de Deus, uma pessoa na sua singularidade, uma pessoa que marcou a época, uma pessoa que aparece no Novo Testamento no Monte da Transfiguração junto com Moisés, na presença de Jesus Cristo. Elias, representando o Pentateuco,
os profetas, Elias, que é o grande cara que não deixa a vida de Acabe em paz, não deixa Acabe pecar em paz, não deixa Acabe ficar livre, não deixa Acabe ser o filho pródigo, que vai para longe da presença do pai e faz o que bem entende. Enquanto eu estiver aqui, Elias está dizendo, você está errado, Acabe, porque você se desviou dos caminhos do Senhor. Não gostei, você está me perturbando. Tá, eu vou continuar, eu vou morrer perturbando a sua vida. Por quê? Porque os grandes homens de Deus não são chamados para deixarem as pessoas pecarem em paz. Os grandes homens de Deus foram chamados para serem a consciência das pessoas, dizerem para as pessoas, vocês estão se afastando dos caminhos do Senhor, dizer para as pessoas, vocês estão seguindo a Baalins, vocês estão seguindo a outros deuses, vocês estão seguindo a cultura de nosso tempo, como era a vida de Sansão, que fez uma festa como era costume de seu tempo, vocês estão se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Nossa, mas precisa ser ignorante desse jeito? É só não se afastar que não vai ser ignorante. Eu pergunto, quando o filho é rebelde, você fica lá e você fala, nossa, pai, por que você enche tanta paciência desse filho? Camarada, é só você ser um filho bondoso, ser um filho tranquilo, ser um filho manso, ser um filho sossegado, ser um filho obediente, que você em paz, você vai me dar paz, vai dar paz aos meus rins, às minhas entranhas, às minhas emoções, você não vai me dar trabalho. Na verdade, Acabe estava dando trabalho para a vida de Elias, e a despeito do trabalho que ele dava para a vida de Elias, Elias dizia, você está errado, você está me perturbando. Não estou não, é você quem está me perturbando, porque você está me tirando da minha paz, mas o que precisar falar, eu falo. Então, essa ousadia, esta unção e essa liberdade que ele tem de dizer às pessoas, você está errado, Jesus Cristo disse que as pessoas estavam erradas, e o próprio Jesus Cristo diz, vocês me odeiam porque eu falo a verdade. E se odiar a Jesus Cristo, que era maior do que nós, vão odiar todos aqueles que falarem a verdade. Não adianta querer ser bonzinho com todo mundo. Não precisa ser o malvado favorito de ninguém. Mas nós somos chamados, com todo respeito e carinho, todo mundo sabe disso, que tem provérbios que falam o tempo, a época, o tom, bababá, tudo que quiser, mas é para dizer a verdade. E aí quem está com coceira nos ouvidos, como diz o Novo Testamento, que os últimos dias seriam difíceis, porque as pessoas se sentiram como que coceiras nos ouvidos, não quereriam ouvir a verdade e buscariam conselheiros que falassem segundo as suas próprias cobiças. Quem nós procuramos diz muito a respeito daquilo que nós procuramos. É esse espírito que havia em João Batista, um grande. João Batista, concorda aí, ele diz assim, não é Herodes Antipas, lícito possuir Herodias, a esposa do seu irmão. Ele não gosta de João Batista, pelo amor de Deus, esse cara de novo mandou matar a vida de João Batista, morreu por falar a verdade, mas não deixou de falar a verdade. E aí o anjo profetiza a vida de Zacarias, dizendo, antes de Jesus, naqueles dias, virá um homem grande. Todo mundo quer ser grande, mas todo mundo quer ser amigo de todo mundo. Não dá, irmãos. Por quê? Porque ou a gente vai ser amigo de Deus e inimigo do mundo, ou a gente vai ser inimigo do mundo, amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque ser amigo dos dois, a gente vai em alguma hora desagradar um ao outro. A gente tem que escolher que caminho nós queremos. Para ser grande, tem que ser grande diante de Deus. Você tem desejo que seus filhos sejam grandes? Porque tem muita gente que está trabalhando, lutando, investindo, gastando, fazendo, batalhando, trabalhando, gastando as suas energias, seu tempo, seu diploma, vendendo o que for possível para dar a melhor educação, para fazer com que os nossos filhos voem, para que sejam grandes homens e mulheres, sejam homens grandes e mulheres grandes, mas não homens e mulheres grandes diante de Deus. O profeta dizendo a profecia, o anjo diz, eis que naqueles dias haverá alguém que antes de Jesus será grande diante de Deus. Prepare seu filho para ser grande diante de Deus. O que significa que entre a grandeza que existe, não é só essa ousadia, eu termino aqui, mas diz o verso 17, a palavra de Deus diz assim, irá diante do Senhor no espírito de Elias, pegou o espírito de Elias, é a sua liberdade para falar a verdade, para não deixar as pessoas pecarem em paz, para converter o coração dos pais aos filhos. Olha que interessante. O que significa isso? Significa que João Batista, em alguma medida, trabalhando neste contexto, que era um contexto onde as separações eram cada vez mais comuns, o repúdio à esposa era cada vez mais comum por nada,
camarada casava, a esposa lá fritava ovo errado, eu não quero essa, pego outra. Por quê? Porque ela fritou ovo errado. Aí o camarada casava, essa aqui, não quer. E aí, por esse repúdio, que está lá registrado em Malaquias, dizendo, vocês me chamaram para ser testemunha na época, na mulher da juventude da vida de vocês, e agora vocês estão separando da sua mulher, e eu vou fazer o quê agora, diante disso? Se eu era testemunha daquele casamento? Negativo. Então, na verdade, Malaquias já estava reclamando disso, desse desrespeito familiar que existia, e agora este homem grande, que era João Batista, era um homem que iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí você vai dizer assim, então não significa que essa conversão relacional não é contraditória com aquele texto que diz que Jesus Cristo, quando ele viesse, ele ia trazer justamente a não conversão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos? É porque pode ser tanto um quanto o outro, depende de como a pessoa vai ouvir. Se ele vai ouvir como Acabe, como Herodes, ou como alguém que está disposto, inclinado a ouvir a verdade de Deus. Se é alguém como Acabe, aquilo que ele ouvia como Herodes, Herodes ficou com a filha, com a mulher do seu irmão, que não era legítimo ficar. Agora, se é alguém que é legítimo, ele certamente é alguém que vem pregar a harmonia familiar. O que significa dizer que a harmonia familiar é, na verdade, a conversão dos pais aos filhos, o trabalho que tem de pessoas cheias do Espírito Santo para trabalhar nos conflitos familiares. Veja, você já pensou em João Batista como um conselheiro familiar? Um pai lá fazendo alguma coisa de errado com o filho, e João Batista aparecendo dizendo, toma vergonha na cara, rapaz, respeita seu filho, não é desse jeito, não, desculpa, não é desse jeito que trata seu filho, não é assim que trata sua esposa, rapaz, presta atenção, presta atenção e cuida lá do seu pai, é assim que você responde, rapaz, a seu pai, foi mal, aí, desculpa, isso. João Batista era um grande conselheiro familiar, e uma das características que fez João Batista grande, era porque era cheio do Espírito Santo de Deus, veio no espírito de Elias, mas ele também se preocupava com a desarmonia dentro da casa. Significa que, naqueles dias, era uma demonstração de corrupção institucional ser diferente de corrupção individual. Feliz seriedade. Naqueles dias, ministério angelical diferente do ministério filial. Feliz respeitabilidade. Mas naqueles dias, a grandeza celestial é diferente da grandeza terrenal. E veio alguém para ser grande, cheio do Espírito Santo de Deus, grande no espírito de Elias e grande conselheiro familiar. Feliz sublimidade. Feliz é aqueles que, bem-aventurados os pés do que anunciam boas novas. Não é só de arrependimento em relação a Deus, mas aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus precisa trabalhar nas famílias, o que é um baita do imbróglio, dizendo, isso aqui está errado na família, vamos consertar? Vamos ajustar isso aqui que está ruim? Quem é você para falar? Eu venho, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, para dizer, não é o caminho, não é por aqui. Falar de Feliz Natal é fácil. Eu quero ver falar de feliz conciliação. Quem é que está disposto a ser um conciliador na mão de Deus para trabalhar com gente que não quer ser trabalhada? Mas é por isso que João Batista era grande, porque ele converteria o coração dos pais aos filhos. É alguém que a pessoa chega e todo mundo tinha respeito por João Batista. Então, quando João Batista falava, todo mundo da família ouvia. Eu espero que tenha, naqueles dias, nos dias do Natal, Deus levante nessa igreja, em todas as outras, mais João Batistas, que tenham respeito pela família. Sabe para quê? Preparando as pessoas para o dia da vinda do Senhor. Eu pergunto para você, você está preparando quem, irmão, para o dia da vinda de Jesus Cristo? Só repetir a história do Natal não é suficiente. Você tem que trabalhar dizendo, olha, isso aqui nessa família está errado, não é assim. Deus não gostaria que tivesse desse jeito. Mano, bem-vindo ao meu mundo. Você vai ver o que é mexer em situação como essa. Só é possível fazer isso no espírito de Elias, cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, estas pessoas que assim trabalharem, serão pessoas grandes diante de Deus. Vamos orar? Pedir que Deus nos dê pessoas grandes. Feliz seriedade, feliz respeitabilidade e feliz sublimidade. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Teu nome naqueles dias. Dias de muita seriedade por parte de Zacarias e Isabel,
dias de muito respeito pelos anjos, mas muito mais pelo Filho, e dias de grande autoridade na parte de João Batista, um homem grande. Nos faz sermos assim, sermos como Zacarias e Isabel, absolutamente sérios, sermos respeitosos, como eram aquelas pessoas a despeito do ministério angelical, mas sermos sublimes, sublimes como João Batista, um homem grande, não na terra, um homem grande no céu. Feliz Natal. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Converte os nossos corações ao Senhor e nos faz sermos sérios, respeitosos e sublimes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É a palavra que eu tinha para dizer a vocês. Feliz Natal.